Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão experimentando o poder do descanso nesses dias? Aleluia. Antes de nós hoje começarmos a ministrar, nós vamos, pastor André Francisco, eu preciso dos gasofiláceos aqui agora. Vê o que você pode me fazer. Só 3 dá? Acho que não. Quantos fizeram a tarefa, o desafio? Eu acho que 3 não dá. Vai ficar muito tumultuado. Preciso que traga mais. 5 minutos? Já acabou a reunião. Que é isso? 5 minutos é uma eternidade numa reunião dessa. Não, tem que ser trazido agora. Aleluia. Você que escreveu a sua carta, fique de pé. Nós vamos orar. Deus é bom. Teve alguns irmãos que vieram colocar aqui nos pedidos de oração. Talvez porque a sua carta é um pedido de oração também. Se for um pedido de oração específico para alguém, não para você mesmo, ok? Eu quero que você vai colocar no gasofilácio, porque nós vamos orar por você. Nós pastores também estamos de jejum. E nós vamos orar por você amanhã. E vamos colocar seus alvos diante de Deus. Mas, por que é importante você às vezes escrever? Para você abrir o seu coração, derramar a sua alma. Tem um Pai que ama você. Tem prazer de te ouvir. Amém? Infelizmente, algumas pessoas caem no engano maligno de que não precisa orar, dizem eles. Deus já sabe de tudo. E é verdade. Jesus mesmo disse que o Pai já sabe tudo que nós precisamos antes de pedirmos. Mas Ele não disse isso para a gente parar de orar. Ele disse para a gente orar mais ainda. Porque você tem um Pai que te conhece e sabe a sua necessidade, disse o Senhor. Então, ore com persistência. Hoje é dia de milagre nesse lugar. É dia de milagre. Coisas tremendas estão acontecendo na sua vida hoje. Hoje, quando você parou para escrever, o Pai se abaixou para ler, para ver o que você estava escrevendo. Deus tem alegria em alegrar você. Deus tem prazer em fazer a sua alegria completa. Não é porque você merece. Não tem nada a ver com o nosso merecimento. Amém, irmãos? É tudo por causa dele. É tudo por causa da justiça de Cristo que foi colocada em nós. Ergue para cima sua carta. Você que está em casa, fica em pé também. Levanta do sofá. Ergue a sua carta. Se você não pôde vir aqui por alguma razão, mas você escreveu, você vai vir depois aqui e vai trazer durante o dia, qualquer hora, e vai colocar no gasofilácio, como quem coloca uma oferta na presença de Deus. A Bíblia diz que as nossas orações são como incenso, aroma na presença de Deus. Pai, eu oro nesta hora, apresento diante do Senhor cada um destes pedidos. Ó Deus, aquele que sentou hoje com lágrimas nos olhos, com aperto no coração e escreveu em fé, e é em fé que ele vai receber. Nós quebramos cadeias malignas que estão prendendo e profetizamos hoje dia de milagre. Milagre na casa, na família, nas finanças, na saúde, no trabalho, no ministério, nos relacionamentos. Milagre do Senhor. Obras malignas são desfeitas agora em o nome de Jesus. Manifesta, Senhor, manifesta a tua palavra e o teu poder entre nós. Seja o teu nome entronizado e glorificado nessa hora, em nome de Jesus. Repita comigo, diga: eu creio que todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e quando eu bato
a porta se abre. Diga: diante de mim, portas estão abertas. Eu creio que vou avançar, porque o meu Deus já ouviu a minha oração, em o nome de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Nessa atitude de fé, vem à frente, coloque aqui no gasofilaço. Aleluia. Obrigado pela agilidade com o gasofilaço. Deus é bom. E eu sinto alegria só de ver você vindo à frente. Porque Deus tem prazer em ouvir a nossa oração. O Senhor tem prazer em nos ouvir. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o 11º dia do nosso jejum, 21 dias no divã da graça. E nós temos nesses dias orado ao Senhor que nos traga entendimento, revelação, para usar uma palavra, que eu usei muito na mentoria, inteligência espiritual. O mundo não tem essa inteligência espiritual que a Bíblia chama de sabedoria, mas você tem, porque as coisas de Deus, elas são sempre o contrário das coisas do mundo. Qual que é o padrão do pensamento do mundo? Eu tenho que fazer muito, conquistar muito, e se der, eu descanso no final. Esse é o pensamento do mundo. Qualquer curso que você for fazer, qualquer coach que você for procurar, vai te dizer isso, porque essa é a lógica natural. Eu trabalho muito, me esforço muito, conquisto o máximo, e depois, se der, eu descanso. Mas essa não é a lógica do Senhor. Com o Senhor, nós começamos no descanso. Nós começamos no descanso, e do descanso nós conquistamos coisas em Deus. Mas aí imediatamente vem à mente da pessoa: fica na sua casa sem fazer nada para ver o que vai acontecer com você. Já ouviu essas vozes de zombaria? Quer dizer, esse é o sinal de alguém que tem a mente perturbada. É o sinal de alguém que não entende das coisas do céu. Ele só consegue ver aqui embaixo o que ele mesmo pode fazer. Mas quando você ganha entendimento, luz, inteligência espiritual, você vê diferente. Que a promessa de Deus é que Ele vai nos dar enquanto descansamos. Vamos ler Isaías 30, verso 15. Olha o que a palavra de Deus diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa. Isso aqui é o Senhor Deus dizendo. Vamos tentar fazer silêncio? Vamos tentar acalentar o nosso bebê, cessar toda a movimentação. Aleluia. Porque esse é o tema da mensagem: sossego, tranquilidade, sem agitação. Então assim diz o Senhor: no sossego está a sua salvação, e na tranquilidade a sua força. Então o descanso é uma expressão de fé, e eu ouso dizer para você que é a expressão de fé mais poderosa. E a fé é algo extremamente importante, porque todas as coisas de Deus são recebidas por fé. Fé. Agora, fé não é esforçar para sentir algo, não é esforçar para você fazer algo. Não. Fé é esforçar para descansar.
Fé é você sossegar. É exatamente o oposto que muitos pensam. Entende? Infelizmente, às vezes, a nossa oração é agitada. Tem pessoas que vão orar, mas a oração dele ainda é tumultuada, agitada. Ele ora muito, mas é uma oração desesperada, de alguém que está afogando. Mas o salva-vida só pode intervir quando você para de se debater. Teve um dia, aconselhando uma irmãzinha, eu aconselhei o conselho mais louco que alguém pode aconselhar dentro da igreja. Eu falei para ela: para de orar. Para de orar. Porque ela tinha conseguido transformar a oração em um frenesi de agitação e de angústia, e ela não conseguia parar de falar, Eu peguei no ombro dela e falei: para de orar, respira fundo, descansa, para agora. Eu não sou entendido de salva-vidas, mas a vida inteira eu ouvi e eu acredito que é verdade, que enquanto a pessoa está se debatendo na água, o salva-vida não pode atuar, porque a pessoa pode puxar os dois para baixo. Alguém pode me testificar se é verdade isso mesmo? Alguém entende de salvamento em rio? Presta atenção, a mesma coisa acontece com o Senhor. Enquanto você faz, Deus espera. Quando você para, Deus age por você. E eu não estou falando para você uma frase de efeito. Eu estou repetindo isso aqui, já tem 2 meses que eu estou repetindo essas mesmas coisas. Eu não me importo de repetir. Por quê? Porque essas coisas não são fáceis de assimilar. Elas são contrárias à nossa natureza. Nós queremos intervir, fazer. Nós queremos que nos digam o que nós temos de fazer. Não é isso? Você vem para a reunião para dizer: pastor, fala o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Fala o que eu tenho que ir lá fazer no meu trabalho, ou o que eu tenho que fazer lá no meu casamento, eu vou fazer, mas a situação vai mudar. Então, eu não vou dizer o que você tem que fazer, eu vou dizer para você: para de fazer. Eu vou te dizer: para, respira fundo, descansa nele, entrega para ele e diz: Senhor, tu vais fazer. Isso parece uma coisa irresponsável para alguns, parece para outros uma postura de desinteresse. Você não está querendo realmente o milagre, porque quem quer o milagre não faz isso. Mas essa é a maneira de Deus. Quando você descansa, Ele opera na sua vida. Hoje eu recebi uma mensagem, eu não sei se eu li essa mensagem ao meio-dia ou se eu vou ler amanhã, mas eu recebi hoje uma irmã dizendo que ela fez o jejum, o último jejum nosso, eu criei, por isso falei, e ela orou muito no jejum. Ela disse, ela orou intensamente, ela orou muito, e ela escreveu os alvos dela. Só que no final do jejum ela não tinha visto nada, e ela então guardou, esqueceu. Você pode pensar que esse esquecimento seja visto como desinteresse, mas o Espírito viu como descanso. Eu não posso fazer, eu já orei ao Senhor, agora Ele vai fazer. E ela contando que foi começar esse jejum e foi limpar as coisas dela, e ela encontrou a Bíblia que ela usou, e ela encontrou o papel, que na verdade é uma ficha, com alvos escritos, e ela me mandou os alvos pelos quais ela tinha orado. Ela disse, pastor, eu estou tão maravilhada, Deus fez tudo nesse tempo que eu tinha esquecido. Deus fez tudo, agora eu vi, Ele já fez tudo. E ela disse, eu ganhei tanta fé para orar agora pelos alvos desse jejum. Ela falou, ganhei muita fé, porque Ele fez tudo, Ele operou tudo. Mas Ele fez que hora? Que hora que Ele fez? Quando ela mesma parou de fazer. Você chegou no tempo de parar, filho. Você chegou no tempo do descanso. Deus está te trazendo para novos níveis de vida cristã que você não conhecia, novos níveis de intimidade e relacionamento que às vezes você não vivia, vai viver agora. Porque do mesmo jeito que quando eu comecei a ensinar a graça, muitos irmãos demoraram um pouco para entender. É verdade ou não é? Quantos tiveram essa experiência? Demoraram um pouquinho para entender. Olha aí. A mesma coisa está acontecendo agora. Eu estou ensinando algo que vai contra a lógica natural. Aí demora um pouco para a ficha cair. Você resiste um pouco.
Não, mas se eu não trabalhar, eu não estou dizendo que você não vai trabalhar. Eu nunca disse aqui que você não vai voltar para a escola amanhã cedo. Eu nunca falei que você não vai cuidar dos seus filhos, da sua casa. Não, você vai fazer o que você faz normalmente, mas você vai fazer agora no descanso. É completamente diferente. É confiando em alguém que vai operar na sua vida, porque as coisas de Deus são loucas, não é? Eu acho muito interessante ver o que Deus fala. Tem dois textos que eu acho fascinante. O primeiro está lá em 2 Crônicas 20, verso 15. Vamos ler? 2 Crônicas 15, 20, verso 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Então o que o Senhor falou naquele dia, continua falando hoje. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a guerra, a peleja, não é vossa, mas de Deus. Então os irmãos querem sempre aprender como é que ele pode guerrear. A maneira de você aprender a guerrear é deixando Deus lutar por você. Essa é a verdadeira guerra. É você entendendo que Ele vai lutar por você. Você apenas permanece na posição, em descanso, em fé, apenas declarando: o meu Deus peleja por mim, eu não vou temer coisa alguma, o meu Deus peleja por mim. Aí no verso 17, olha a orientação extremamente louca da palavra de Deus. Diz assim: neste encontro, nessa peleja, não tereis que lutar, não tereis que pelejar. Vamos fazer o que então? O texto diz: tomai posição. Qual que é a sua posição? Minha posição na minha casa: eu sou homem, eu sou marido, eu sou pai. Eu tomo a minha posição. Eu não imponho, eu não falo, eu não brigo, só tomo a posição. Minha posição aqui na igreja: eu sou pastor. Eu não imponho, eu não grito, não ergo a voz, eu apenas tomo a minha posição. Está me entendendo? Qual é a sua posição? Você tem uma posição na sua casa, você tem uma posição no seu trabalho, você tem uma posição no seu ministério, você tem uma posição em todo lugar, posição que Deus te colocou. O que o Senhor diz? Fica na posição, não delega, não abra mão, é a sua posição. Mas aí o texto diz mais o que? Olha essa ordem de Deus: ficai o que, meus irmãos? Como é que é? Ficai o que? Ficar parado. Ficar parado. Vê se isso é orientação para um exército que está indo para a batalha. Fica parado, não faça nada, recuse-se a fazer, fica quieto e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tema, não se assuste, durma tranquilo, durma em paz, Ele peleja as suas guerras. Essa é verdade, acredite em mim. Se você não quer acreditar em mim, creia na palavra, porque está escrito. Eu estou apenas te comunicando, eu sou só o pregador. Eu estou contando, proclamando para você: há um Deus que luta por você. Lá em Êxodo, aconteceu a mesma coisa. Êxodo 14, verso 13. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, e na retaguarda deles vinha Faraó com seu exército, no encalço deles para persegui-los. É 14 verso 13, Êxodo 14 verso 13. E aí Moisés ora a Deus, e é interessante isso. Moisés ora, e Deus fala o que para Moisés? O que você está orando? O próprio Deus falou para Moisés: para de orar, pega o seu cajado, estende ele no mar, pisa nas águas, o mar vai se abrir. Deus mesmo mandou ele parar de orar. Mas é muito interessante, olha o que Deus diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. Tem versões que dizem: fiquem parados, não façam nada. Parem de ter a alma agitada, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver.
Presta atenção. Olha o que o Senhor está dizendo. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: a palavra livramento aqui, eu gosto de sempre estar olhando o original das coisas. E agora que a gente tem acesso fácil a isso, não é? Então acho que todo mundo deveria fazer isso. A palavra livramento aqui no original é salvação. E você sabe qual é a palavra que está aqui no original? Yeshua. Você sabe qual é o nome de Jesus em hebraico? Yeshua. Esse é o nome dele. Yeshua HaMashiach. Salvação, o Messias, ou o ungido. Salvação é o nome dele. Presta atenção, o Senhor está dizendo o seguinte: não temais, fiquem quietos e olhem para Yeshua. Olhem para Yeshua, olha para cá. Quando você contempla Cristo, você experimenta livramento do céu. Quando você contempla quieto, com a alma tranquila, serena, o Senhor vai fazer. O Senhor já está movendo. Contempla o Senhor. Yeshua é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A primeira menção de qualquer coisa na Bíblia é muito significativa. E a primeira menção de graça na Bíblia está lá em Gênesis 6, verso 8. E você sabe o que é graça? Graça é Deus trabalhando por você. Graça é você recebendo sem merecer. É o próprio Deus fazendo por você. Muita gente critica e diz que nós ensinamos coisas absurdas porque dizemos que Deus trabalha por nós, mas não somos nós que dizemos. A Bíblia diz que não há Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. O Senhor Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir. Diz a Bíblia que no último dia, não é? Antes dele ser preso, na última ceia, ele pegou o avental, não é? Pegou uma bacia com água e toalha e foi lavar aos pés os discípulos. E ele então chega para Pedro. Pedro fala para ele: Senhor, o Senhor nunca vai me lavar os pés. E aí o Senhor fala: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Muito interessante isso. Se eu não te servir, é porque a nossa comunhão tem problema. Jesus não disse: se eu não te lavar, você não tem parte em mim. Se ele dissesse em mim, estaria dizendo: você está condenado, você não vai para o céu mais. Mas ele não disse isso. Ele não disse: você não tem parte comigo, aqui nessa comunhão. O que o Senhor está dizendo? Se eu não te servir, você não está tendo genuína comunhão comigo. A verdadeira comunhão não é você servir a Deus hoje, é o Senhor Jesus servir você. Presta atenção. Quando eu digo isso, eu digo com enorme reverência, porque Ele é o Senhor. Não é apenas o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores. Nós pertencemos a Ele, fomos comprados, somos propriedade particular, entendeu? Nós éramos escravos no mercado, ninguém queria nos comprar, ninguém se interessava por nós. Ele veio e pagou o preço para nos ter de volta para si. Ele é o nosso dono. Não tenha vergonha de dizer isso. Você tem um dono. O seu corpo não é seu, seus bens não são seus, nada é seu. Você tem um dono. Mas esse dono te ama muito, e ele é tão infinitamente humilde que ele chega e pergunta: o que você está precisando? Eu quero fazer por você. O que você não pode fazer, Ele vai fazer por você. Como é que o Senhor nos serve? Nos salvando, porque Ele é salvação, Salvador, Yeshua. Então Ele nos salva de uma vida ruim, nos salva de uma doença, nos salva de um casamento com problema, nos salva da miséria, da pobreza. Ele nos salva do pânico, do medo, da fobia, da angústia, da ansiedade. Ele apenas nos salva. Basta você contemplar Yeshua, o livramento do Senhor, e aquietar o seu coração, porque isso que você está passando hoje, você não vai passar mais, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Primeira menção está lá em Gênesis 6:8, de graça. E a palavra do Senhor diz, o versículo é bem pequenininho,
diz que Noé achou graça diante do Senhor. Não diz por quê. Não se diz que Noé tenha feito nada de especial. Só diz que ele achou graça. Quando isso acontece, quando a gente não tem uma clareza, a gente tem que lançar mão do significado das palavras. E a palavra Noé, em hebraico, é Noá. É quase igual em português. Mas a palavra Noá literalmente significa descanso. Essa palavra Noé no hebraico é literal, significa descanso. Então, se você fosse ler em hebraico a sua Bíblia, você leria assim: descanso, achou graça diante do Senhor. Você consegue ver aqui o princípio espiritual? Se você quer favor, fica no descanso. A coisa mais importante na vida é desfrutar de favor. Não tem nada mais importante na vida do que o céu estar aberto sobre a sua cabeça, derramando bênção sobre você. Não tem nada mais importante do que isso. E também não tem nada pior na vida do que ter um teto de chumbo na cabeça e parece que a sua oração não passa do teto. Não tem nada pior do que isso. Mas também não tem glória maior do que você apenas fazer menção de orar e o orvalho já começar a cair em cima de você. Isso é favor de Deus. Quantos querem mais favor? Olha o que o texto diz: quem é que achou favor diante de Deus? Quem achou favor? Descanso. Sabe a hora que você tem mais favor diante de Deus? Quando você aquieta. Para a turbulência, para a agitação, para tudo, e apenas contempla Yeshua, a salvação do Senhor. Quando você faz isso, favor é liberado sobre você. Essa é a maneira como Deus faz. Lá no Salmo 127, verso 2, diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Eu gosto dessa frase final, ela é poderosa. Diz o que? Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Aleluia. Isso não parece loucura? Deus não deveria dar enquanto trabalhamos? Deus não deveria dar no momento que nós estamos suando a camisa, com todo o nosso empenho? Mas aqui diz que Ele dá enquanto dormem. Mas aqui tem uma afirmação muito poderosa. Primeiro, aos seus amados. Primeira coisa, você crê que é amado? Isso não pode ser, sabe, uma frase bonita para colocar em adesivo de carro. Tem que ser algo para se lembrar cotidianamente, todo o tempo. Porque o diabo, as circunstâncias, constantemente querem dizer para você que você não é lembrado, que você não é importante, e que Deus não se importa, e portanto você não é amado. Todo o tempo, circunstâncias vão dizer isso. Você tem que lembrar: eu sou amado, e Ele me ama. Não me ama porque eu sou bom, porque eu faço tudo perfeito. Não, Ele me ama porque Ele é bom, e olhou para mim, e eu achei graça diante dele. Presta atenção: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quando você for dormir, fala isso: eu sou amado, e enquanto eu estiver dormindo, Deus vai estar trabalhando por mim. Amanhã, quando eu acordar, coisas novas já terão acontecido, e você dorme em paz, você pega no sono, porque o Pai trabalha por você. Ele vai dar enquanto você dorme. Não é enquanto você está ansioso, não é enquanto você está inquieto, nem é enquanto você faz, é enquanto você dorme. Eu disse para você aqui ontem, vou repetir: o descanso é a forma mais elevada de santidade. Os irmãos sempre olham santidade no aspecto moral, o que não é errado, claro, né? Santidade implica em ter uma vida correta, pura diante de Deus, com certeza. Mas isso não é o mais elevado, porque as pessoas não ficam muito impressionadas quando você é correto simplesmente. Elas vão achar que não faz mais do que obrigação, não é?
Não, ninguém fica tão impressionado de dizer: olha, eu vou na igreja porque esse crente aqui é um cara realmente correto. Pouca gente tem essa postura, porque isso não nos impressiona muito. Mas tem uma coisa que impressiona, é quando você descansa no meio da tempestade. Quando você descansa e todos os outros estão atribulados, esse é um testemunho da parte de Deus. Deus faz questão de mostrar isso. Uma irmã mandou um testemunho. Procure segurar o seu filho consigo, para ele não fazer barulho. Amém? Consegue me ajudar? Olha para cá. A irmã mandou um testemunho. Ela disse que estava trabalhando numa escola com um contrato especial. E aí, quando chegou num determinado mês, eu acho que foi no final do ano, início desse ano, ela foi demitida. Tinha 23 com contrato especial, só ela foi demitida. Só ela. Ela não entendeu, ficou um pouco perplexa, mas ela resolveu, ela disse: descansar, tem um Deus que cuida de mim, Ele me leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas. E ela se recusou a ficar ansiosa. Ela falou: eu rejeito na minha vida a angústia e a ansiedade, Deus cuida de mim. E o que aconteceu? Teve uma seleção, não sei que tipo de seleção que é essa, para contrato especial. E aí todos os que estavam com o contrato especial tiveram que fazer, inclusive os outros 22 daquela escola tiveram que fazer a prova. Não sei que tipo de prova é. E ela disse que no final só ela passou, os outros não. E ela foi colocada de volta na escola de onde tinha tirado. Só que agora inverteu, todos foram removidos, só ela ficou. Aí você fala: pastor, o que significa isso? Deus queria mostrar para ela o poder do descanso. O poder do descanso. Há um Deus que peleja por você. Está me ouvindo? Há um Deus que peleja por você. E esse Deus faz sim distinção. Ele sabe quem é seu filho e quem é amado. A Bíblia fala que Deus descansou. Lá em Gênesis 2, verso 2, tem a primeira menção de santificação na Bíblia. E diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o que Deus fez? Verso 3: abençoou Deus e o santificou o dia 7º. Deus abençoou e santificou. Tem duas coisas relacionadas com o descanso aqui. A bênção é a primeira menção de bênção, e a santidade, primeira menção de algo que foi santificado. As duas coisas estão associadas com o descanso. O próprio Deus, que nunca se cansa, Isaías 40 diz que Ele não se cansa, não se fatiga, não dormita, não dorme. Esse Deus descansou. Se Deus descansou, se essa é a maneira como o nosso Deus vive, no descanso, nós temos que viver do mesmo jeito. Mas o que é interessante é que Deus santificou. A santidade envolvida quando você descansa. E existe, por outro lado, opressão maligna quando você sai do descanso. Simples desse jeito. Por isso é tão sério você atender a exortação nesse jejum. Amém? A Bíblia fala que Deus valorizou tanto essa questão do descanso, que depois Ele incluiu na própria lei de Moisés. E a lei era muito severa. Quem quebrasse o descanso no sábado, ele era morto. Imagina como era. Nós não estamos mais debaixo da lei do Velho Testamento. Mas para você ver a severidade que Deus vê alguém desrespeitar o descanso. Você sabe que nós também hoje precisamos ter um dia de descanso? É claro que para nós não tem mais dia santo, dia sagrado. Acontece que quando Deus terminou a obra da criação, Ele descansou. Isso foi no 7º dia. Isso foi na velha aliança. Na nova aliança, preste atenção, o 8º dia foi o recomeço, foi a nova criação. E Deus agora começa no
descanso. Deus começa no está consumado. Por isso, quando o Senhor ressuscitou, Ele aparecia para os discípulos sempre aos domingos. No primeiro domingo da ressurreição, no domingo seguinte e no outro domingo, o Senhor foi aparecendo aos discípulos, mostrando o quê? Que na velha criação é o sétimo, mas hoje na redenção é o oitavo. Pastor, qual que é o oitavo? É o domingo, que é o primeiro, é o novo ciclo. Durante 2000 anos, o povo de Deus tem descansado no domingo. Infelizmente, essa geração decidiu que não deve descansar mais, que não precisam de descansar, o que é uma pena. Mas pastor, minha profissão não permite isso, eu sou médico, eu tenho tanta profissão que não dá para você ter um dia certo de folga. Tudo bem, pode ser segunda-feira. Para mim, segunda-feira é o meu domingo, porque domingo eu estou aqui com você, domingo eu estou trabalhando, mas segunda eu estou de folga. É preciso ter pelo menos um no meio de 7 para descansar. Respeita isso e você vai ser abençoado por Deus. Mas lembra, por que domingo é melhor? Porque é o dia que você pode vir aqui para dedicar tempo ao Senhor. Os judeus respeitam muito o dia de sábado. E você sabe, essa é uma das razões pelas quais os judeus são um povo que se destacam tremendamente nessa coisa de ciência, conhecimento e dinheiro. Os judeus dominam quando se trata de dinheiro e ciência. Sabia disso? E eles são um povo pequeno. Por que isso acontece? Porque mesmo o judeu que não é religioso, quando chega na sexta-feira à tarde, começa o sábado, que se pronuncia Shabbat em hebraico, ele para. Ele para quê? Para abençoar sua família. Toda vez que eu vou a Israel, a gente tem guias, e tem uma guia, que ela é brasileira, e ela se casou com um judeu, e ela é evangélica, muito interessante. Ela se casou com um judeu, e ela lá frequenta a igreja, mas ele não é religioso. Mas ela diz: pastor, toda sexta-feira ele faz todo o ritual judaico, acende as velas, faz a mesa, as crianças têm que sentar, ele vai contar uma história da Bíblia, vai fazer uma aplicação, e depois ele ergue a mão e libera uma bênção para elas, cantada, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. E foi ela que me disse algo que eu nunca esqueci, que ele disse, o judeu. Ele disse para ela: você quer saber a diferença entre nós judeus e vocês evangélicos? Porque os judeus, eles acham que nós somos os mais parecidos com eles, sabia disso? Os judeus acham que os evangélicos são o povo que mais se parece com a maneira judaica de ser. Até a nossa coisa de ter denominações, né? Os judeus também são assim. Cada sinagoga é como se fosse uma denominação, tem uma maneira de ser, de cultuar. Mas ele falou: sabe a diferença entre o povo judeu e os evangélicos? Ele disse: é porque o judeu, ele nunca pensa que ele precisa orar para ser abençoado. Ele sempre se levanta na sexta para dizer: eu sou abençoado, porque eu sou um povo escolhido. Deus nos escolheu dentre todos para sermos abençoados. Toda sexta-feira para nós à noite começa o sábado deles, e eles dizem isso, e é verdade. Já reparou como você está sempre pedindo para algo ser ainda no futuro, quando o Novo Testamento diz que já é? Efésios 1:3 diz que você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Você é um povo escolhido, você também foi separado. Viva nessa certeza e nessa convicção. Quem vive na certeza e na convicção, descansa. Quem fica tentando merecer a bênção todo o tempo, vive estressado e cansado, e não consegue. Venha para o descanso. Qual é o descanso? O descanso da obra que já está feita, da obra que foi terminada. Venha para o descanso da bênção que já foi liberada, a cura que já foi conquistada, a prosperidade que já te foi dada. Venha para desfrutar de tudo, porque está pago. Venha desfrutar sem dinheiro e sem preço, diz a palavra de Deus, porque já é. Você sabe, uma coisa interessante é que no Velho Testamento, os judeus até hoje começam o dia à tardezinha. Nós começamos o dia à meia-noite, eles não, quando o sol se põe. Por exemplo, hoje 6 horas da tarde começou sexta-feira para eles. Aí você fala: por que assim? Porque Deus falou assim lá em Gênesis.
Quando Deus criou, Ele criou em períodos de dias. E Ele disse que houve tarde e manhã em cada dia. Ele não diz que teve manhã e tarde, como é o nosso costume. Deus diz que houve tarde e manhã. E significa que o dia começa à tardezinha e ele termina no outro dia, depois que amanhece. Para significar o quê? Que para Deus o dia começa no descanso. A primeira coisa que nós fazemos quando o sol se põe é parar. Parar. É hora de parar. Para Deus começou um novo tempo. Nesse jejum você deu uma parada para declarar o quê? Começou um novo tempo na minha vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, começou um novo tempo na sua vida. Tempo de descanso, descanso na sua história. Chega de aflição. Um novo tempo na sua casa, um novo tempo na sua história de casamento, na sua história financeira. Há um novo tempo começando. Você pode dizer, é tarde. Pois é, o dia de Deus começa à tarde. Senhor, pastor, parece que passou tanto tempo, parece que é a melhor parte do dia. Não, a melhor parte do dia ainda vai chegar, mas o dia começa à tarde. Amém? Oh Deus, o Senhor é tão bom. Aleluia, pela graça do Senhor. Lá no Salmo 110, verso 1, eu vou encerrar falando duas coisinhas para você. Salmo 110, 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Presta atenção, que tem duas palavras Senhor aqui, está percebendo? A primeira palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas. Todas as vezes que você lê na sua Bíblia Senhor, no Velho Testamento, com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus no Velho Testamento, que tinha 4 letras: Yud, Re, Vav, Re, ou YHWH. Ninguém sabe exatamente como se pronuncia, porque se perdeu no tempo, porque o judeu não falava o nome de Deus em vão, e ficaram tanto sem falar, que hoje não se sabe exatamente. Alguns pronunciam como Jeová, outros como Javé, outros Iavé. Tem muitas pronúncias, você pode pronunciar como você achar melhor, mas na nossa Bíblia é escrito Senhor com todas as letras maiúsculas. O segundo Senhor está com as letras minúsculas, você percebe isso? Esse segundo Senhor no hebraico é Adonai. Quantos já viram essa palavra alguma vez? Adonai. Adonai significa Senhor, ok? Senhor, mas não é o nome de Deus, é Senhor, como é Senhor em português, Senhor. E o que nós temos aqui é uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, entre Deus Pai e Cristo. Então, disse Jeová ao meu Senhor, disse Deus Pai para Cristo: assenta-te. O que Deus falou para Cristo? Assenta-te, assenta-te. Sentar-se é posição de descanso. Concorda comigo? Sentar não é posição de descanso? Assenta-te à minha direita. Direita é posição de poder. Na Bíblia, a destra representa poder, é o braço forte. Então, assenta-te na posição de descanso à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que é que o Senhor Jesus está fazendo hoje? Está esperando que Deus Pai coloque todos os inimigos debaixo dos pés dele. E como é que ele faz isso? A Bíblia fala que ele está assentado. Por que Cristo assentou-se? Porque ele terminou a obra que ele veio fazer. No Velho Testamento, os sacerdotes não se sentavam. No tabernáculo, no templo, tinha muitos móveis, tinha até uma mesa, mas não tinha cadeira. Ninguém podia sentar-se lá, porque a obra nunca acabava. Nunca acabava. Mas quando Cristo veio, lá em Hebreus, vamos ler isso lá em Hebreus rapidinho, Hebreus 10, verso 11, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Era assim no Velho Testamento. Verso 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, fez o que, meus irmãos? Assentou-se. Uma vez que ele ofereceu um sacrifício eterno, único, definitivo,
Deus Pai falou o que para ele? Assenta, descansa. Pastor, o que isso tem a ver comigo? É porque a Bíblia diz que Cristo não está sozinho. Efésios 2, verso 6, diz o quê? Que nós, olha o que diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo não está sozinho, nós estamos sentados com Ele. Mas onde é que Cristo está sentado? Numa cadeira qualquer? Onde é que Ele está sentado? No trono. No trono. Então, o ato de assentar aqui tem dois sentidos. Então, assentar significa descansa, mas assentar também significa senta no trono, receba autoridade. Trono simboliza autoridade. Qual que é então a expressão de autoridade? É o assentar-se, é o descanso. Isso significa que você reina em vida quando você descansa. Quando você descansa, Deus vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Isso está tudo no versículo só. Não é maravilhosa a Bíblia? Está tudo no versículo só. Você se assenta porque você está no descanso, mas também se assenta porque está num trono de autoridade. Trono que não é seu, é dele, mas você está sentado com ele. E a Bíblia diz então que nós reinamos em vida no descanso. Não é maravilhoso? Eu quero reinar em vida. Eu quero reinar sobre as circunstâncias. Eu quero reinar sobre as provações, as tentações, os ataques malignos. Eu quero passar sobre tudo isso. Mas isso só vai acontecer se eu me sentar com Ele, se eu permanecer no descanso com Ele, na posição de autoridade. Quem está sentado no trono não faz, fala, ordena, comanda, e as circunstâncias obedecem, porque quem está no trono tem autoridade, e Ele está sentado porque é o Pai que vai subjugar, que vai colocar todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Em breve, Romanos 16 diz, em breve, muito em breve, o Senhor está às portas. Não digo isso para fazer média, eu falo isso na presença do Espírito Santo. O Senhor está às portas, há sinais o tempo inteiro acontecendo, e em breve o Senhor vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. É a verdade. Aleluia. Lá em João 14, verso 26, vou encerrar já. Quero encerrar falando isso para você. Se você quer, você já percebeu que tem pessoas que são crentes? Elas são crentes, se converteram, mas parece que elas não conseguem entender as direções do Espírito. Elas não conseguem discernir onde o Espírito está se movendo. Isso é uma chave espiritual para você avançar em tudo na vida. É perceber o vento, para que bando o vento está soprando. Deus está nisso, o Senhor está nisso, mas muitos não conseguem às vezes discernir. E sabe por que não conseguem? Porque o Espírito Santo me mostrou há 2 semanas atrás que o Espírito só move numa frequência. Estou usando a ilustração da frequência para você entender o que eu quero dizer com isso. Se você quiser captar a programação da nossa rádio, você tem que sintonizar o rádio na frequência certa. Qual que é a frequência da rádio? Aleluia, vocês estão por dentro. Era só um teste. Então, se você não colocar lá no rádio 91.9, não vai captar, não vai pegar, porque essa é a frequência. Pergunto para você, a rádio está tocando agora? Sim ou não? Quantos tem certeza que ela está tocando agora? Mas tem alguém ouvindo aqui? Mas você sabe que está. Eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo fala todo o tempo com você. Não, eu vou repetir, você não está entendendo. O Espírito Santo fala com você todo o tempo. Qual que é o problema? Qual o problema? Nem sempre você está sintonizado na frequência dele. A frequência dele é 91.9. Não, brincadeira.
frequência do Espírito é o descanso, filho. A frequência do Espírito é o descanso. Quando você para e fala, eu me recuso a ficar com a alma atribulada, eu me recuso a ficar ansioso, nesse momento, sintoniza o Espírito. Você é capaz de perceber o que o Espírito está falando. Você vai ouvir a voz do Senhor. Alguém vai dizer, agora ele começou a falar. Não, já estava falando. Todo o tempo o Senhor fala, nos guia, dirige. O problema é, será que estamos sintonizando corretamente? A sintonia é o descanso. Pastor, por que você diz isso? Porque Jesus falou lá em João 14, vamos ler, João 14, 26. Ele disse assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Diga, todas as coisas. O que o Espírito vai te ensinar? Ele vai te ensinar a criar filho, vai te ensinar a viver bem no casamento, vai te ensinar a ganhar dinheiro, vai te ensinar como ser saudável no corpo, no espírito. O Espírito ensina tudo, mas ele não responde pergunta que não foi feita. Ele não força você para ir na direção que você não quer. Ele não fala enquanto você está falando. Ele é educado, gentleman, é gentil. E ele age numa frequência. Aprenda do Senhor. Eu já ouvi testemunho de um irmão um dia me dizendo que ela precisava do emprego. Ela tinha vindo de um estado do norte do Brasil, mas ela não sabia fazer, e ela foi contratada numa confecção para passar roupa. Eu nem sei como é que é isso. E aí ela falou, pastor, eu não sei, eu nunca nem vi um ferro industrial, não sei de que se trata, mas eu precisava do emprego. Cheguei na minha casa, ajoelhei e clamei, Espírito Santo, tem compaixão de mim, me ensina hoje a minha profissão. Ela disse que chegou lá, o Espírito foi falando para ela o que ela tinha que fazer. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão de estudar, não é isso. Estou apenas dizendo que quando tem alguém te ensinando, você vai além do que está escrito nos livros. Você vai além do que te falaram. Você pega uma manha do negócio muito mais rápido, porque o Espírito te ensina a respeito de todas as coisas. Mas ele te ensina a vencer o pecado, vencer a tentação, ele te ensina tudo. E ele te ensina a descansar também, ensina tudo. O Espírito Santo ensina tudo. É para isso que ele foi enviado. Ele não está longe, ele está perto, ele está dentro de você. Basta abrir a sua boca e ele flui. Ele vai te ensinar todas as coisas. E depois que ele ensina, ele ainda lembra você de tudo que foi dito. Mas aí no verso 27, entenda, a Bíblia é um livro de contexto. Você tem que ser ferozmente contextual. Então o Senhor Jesus falou do Espírito Santo, e logo em seguida ele fala o quê? Eu vou enviar o Espírito Santo e vou deixar com vocês a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou dar para vocês como o mundo dá. Como é que o mundo dá paz? Mudando o ambiente, tocando uma música suave, fazendo um cafuné, o que mais? Tem muita coisa que o mundo faz que é bom, mas é paz natural do mundo. O Senhor disse que vai nos dar uma paz que o mundo não entende. Ok? Agora preste atenção. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Veja, as duas coisas estão ligadas. O Espírito Santo que ensina e a paz que você recebe. Por que as duas coisas estão ligadas? Porque o Espírito Santo está sintonizado na frequência do descanso. Eu já ia falar da paz, mas é concorrente. Olha para cá. Presta atenção. Quando você entra no descanso, o Espírito flui no seu coração. Há um liberar de vida dentro de você. Quantos querem fluir no Espírito hoje? Fique em pé onde você está. Faça isso todos os dias. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Feche os seus olhos. Respira fundo. Fala para o Senhor, eu entrego. Eu lanço a minha ansiedade nas suas mãos, minhas preocupações, meus temores, meus problemas. Apenas respira fundo e lança sobre Ele. Quando você faz isso, você está sintonizando uma frequência celestial.
uma frequência angelical. Você está se esforçando para entrar no descanso. É a maneira como Deus move em nós, move em você. Amém?